retuitasse. Jamais. Gente, estamos chegando, timaço, hein? Pedro Ivo, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi. Noitada de Copa do Brasil, a definição dos classificados. O Flamengo havia vencido no Rio Grande do Sul e foi uma vitória de muita imposição lá, 2-0. Hoje o jogo bem mais equilibrado, mas que termina com vitória, gol de pênalti de Arrascaeta, classificação garantida e o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Vitor, Jean, Calçade, o fã de esporte que nos assiste. O Flamengo avança a final, apesar do Flamengo. O Flamengo de dentro de campo, um Flamengo que constrói uma vantagem muito interessante na arena do Grêmio, talvez numa das principais atuações, se não a principal, pelas mãos de Sampaoli, avança apesar das 3 semanas que vieram ali depois, que comprometeram bastante o jogo de hoje. Não é exagero falar que o Grêmio, por um bom tempo, ameaçou a tranquilidade, ameaçou a vantagem, mas não finalizou. Teve o Matheus Cunha muito bem, então o Flamengo de dentro de campo hoje com o Matheus Cunha, hoje com o Léo Pereira muito bem, não é só o lance do pênalti, muito bem, corrige um lado esquerdo apático do Flamengo na semana passada, vocês já estavam no jogo ali, Davi, Filipe Luiz, irreconhecíveis, então o Léo Pereira muito seguro e muito bem também para achar espaço, para começar uma construção, o Flamengo de Arrascaeta que bate um pênalti decisivo, um Flamengo que tem qualidade para achar esse gol, até quando a situação não lhe é favorável, apesar de um Flamengo muito tumultuado. Tá longe de ser aquele Flamengo que a gente espera do Sampaoli, mas o que o Flamengo precisava hoje era não ser eliminado, evitar uma hecatombe, evitar o fim de uma temporada, evitar uma saída muito problemática que se desenhava do Maracanã. Isso foi cumprido, uma vitória ainda. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Pedro, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, a gente vai ter uma final da Copa do Brasil, onde duas equipes tiveram virtudes muito diferentes para chegar à decisão. O São Paulo com muito volume de jogo, um jogo coletivo muito forte, e hoje, a gente vai falar um pouco mais tarde no Linha, com o destaque do seu contratado mais capaz, não sei se é o melhor deles, né, mas o mais capaz, e um Flamengo que se classificou, como o Pedro chamou a atenção, no jogo de ida, porque desde então o Flamengo não fez mais um jogo que a gente pode elogiar. E tem sido muito abaixo das possibilidades o que esse time do Flamengo tem apresentado. Merece estar na decisão, isso é indiscutível. Nem o de hoje? É elogiável? Não dá para elogiar o jogo de hoje do Flamengo. Elogiar o Grêmio hoje. Também não muito, sim. Então, eu acho que o Flamengo precisa aproveitar esse período até a decisão para conseguir coletivamente produzir alguma coisa, melhorar o seu ambiente. É óbvio que o Flamengo tem mais jogadores que o São Paulo para a conquista do título, porém hoje a produção do Flamengo, a produtividade do Flamengo, ela está muito aquém da possível. E esse Flamengo que eu tinha absoluta certeza que ia atropelar o Olímpia e que eu achei que hoje fosse fazer, achava antes, depois do 2-0, né? Depois do jogo contra o Olímpia, eu mudei muito minha perspectiva. Eu achava hoje que ia fazer um jogo de imposição, como eu achava no final de semana, porque tinha que dar uma resposta da eliminação da Libertadores. A gente fez um jogo, de novo, muito disperso. Então eu chego à seguinte conclusão desse time do Flamengo e desse elenco para essa temporada. Eu não duvido nada que esses caras possam fazer de positivo, porque eles são muito bons. Mas eu também não duvido mais, e antes eu duvidava, que eles podem jogar muito mal. Jean Oddi, bem-vindo, Jean. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida, porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida, imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade, era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extracampos, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que esperança ou chance muito maior também?
Não, eu acho que a esperança E a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para Perfeito. avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que para sorte do Flamengo acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que ele, Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0. E o Flamengo estaria classificado. Sem uma grande atuação e, de repente, pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente, quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então você fica mais pela emoção, você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata, longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0. E saiu classificado com essa vantagem e não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer, mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os dois finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá para comparar, né? O time que está vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas. Mas para consolidar o Lucas. Para consolidar, para estar voando. Ainda então, assim, acho que é bom para o Flamengo. Mas, o mês de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Muito mais não faz hoje. é bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, esperou março, esperou abril, já está quase setembro e o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão num clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola.
Ah, mas tem o outro, eu não gosto do outro, eu não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro de campo. Um amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Então ele tem um espaço entre um e outro, um às vezes volta, o outro às vezes não quer, o outro pede para voltar. Gente, o Flamengo não me dá condições de afirmar nada. Desde o início do ano. Desde o início do ano. Então tem um mês, pode ser bom para o Flamengo? Pode. Pode ser bom para São Paulo também. Então, não sei qual é o futuro. São Paulo vai estar lá até a final? Eu tenho essa dúvida. O que o momento nos aponta, o momento não é o jogo de hoje, não é o que São Paulo apresentou hoje muito bem e o que o Flamengo deixou de apresentar. Um momento de volta, Maracanã, Morumbi, ali que vai combinar, vai ser o auge de algum processo. Ou do Dorival ou do Sampaoli. Ou de outro técnico pode acontecer no Flamengo que a gente não sabe o que é amanhã do Flamengo. O Calça toca num ponto muito interessante que precisa entender o que acontece fora do campo pra gente olhar para esse elenco de 1 bilhão e não funcionar. O Flamengo admite, não é nenhum achismo nosso, não é nenhuma opinião, mas o Flamengo admite ontem na sua nota oficial que os jogadores entendem que, ou seja, foi deliberado com o conselho de notáveis do elenco. Não foi o supervisor, não foi o gerente, não foi o diretor, não foi o vice-futebol, foi o conselho notável de elenco deliberou o quê? Democracia flamenguista. Então, assim, os jogadores entendem que isso é uma nota oficial, institucional, um post. Então, é preciso entender. E do outro lado, você tem um trabalho, um time que olha, se não é de baixo para cima para o seu comandante, é pelo menos quem chega agora, Lucas e Ramos, com respeito, de igual para igual, muita mobilização, qualidade, porque o São Paulo é melhor na ida e na volta, e hoje tem a qualidade que faltava. O Flamengo também tem essa qualidade, mas a qualidade funciona com o coletivo. O Flamengo só tem a qualidade, hoje não tem o coletivo. Então vai um pouco além. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla do é melhor, entre aspas, para o Flamengo esse um mês, pelo que o Flamengo não apresenta, você cria uma esperança. Só que acho que é o Calço, o Jean, não me lembro, que fala, o Flamengo está alimentando uma esperança, vai ser a Supercopa, vai ser o Mundial, no mês vai que ser vem? o Estadual, vai ser a arrancada do Brasileiro, vai ser a Libertadores. Chegamos em agosto, vai ser a Copa do Brasil? Aí vira uma interrogação, não vira uma afirmação. Então é muito mais uma expectativa, o alimentar o que pode vir, mas sem nenhum indício de que o processo vai trazer isso. Sampaoli, falando no linha de passe, o técnico classificado à decisão da Copa do Brasil. No, llegar a una final en Copa do Brasil con la secuencia de juego que tuvo Timi es muy importante. O Timi hoy jugó mucho mejor que lo venía haciendo en el último tiempo, entonces feliz por eso. Sampaoli, eu queria que você falasse um pouquinho da comemoração do time naquele gol. Enfim, a gente viu todos os jogadores, tanto reservas quanto titulares, comemorando, todos pegando você e botando ali no bolo também. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de estar se comemorando depois de dias complicados como esse que agora o Flamengo viveu. Una sensación de alegría que cuando hicimos el gol, entonces era la clasificación a una final. Normal la alegría de los jugadores por haber logrado algo que creo que ni siquiera ni vos ni la gente de Flamengo esperaba. Entonces, seguramente una descarga de alegría por la final. Sampaoli, boa noite. Parabéns pela vitória, Guilherme Xavier aqui da Trivela. Queria que você explicasse um pouco a escolha pelo Eric Pulgar, né? Foi uma escolha certamente que surpreendeu muita gente, ele que iniciou a transição física agora nessa segunda-feira e você tinha outras opções, como o Alan, como o Thiago Maia para primeiro volante e escolheu o Pulgar. Queria que você explicasse essa escolha aí. Porque Pulgar es un volante fixo que nos da mucho equilibrio, que cuando él jugó en Utimi tuvo mucha compensación y mucho juego de inicio. Entonces opté por él porque él le dejó el lugar por una lesión y sinceramente para mí él es muy importante. É óbvio, mas eu também discordo. Eu tenho muita curiosidade para entender a razão do time do Sampaoli, que é muito bom treinador, não jogar um futebol que tem a ver com os bons times treinados pelo Sampaoli. Porque os times dele marcam com muita intensidade na frente, o Flamengo não marca. Já contei a história aqui que o Diego Pituca, quando o Sampaoli era técnico do Santos, foi vice-campeão brasileiro, mesmo sem ter um grande time, dizia que os jogadores precisavam ficar contando toda hora quantos jogadores tinham ao redor, porque na hora da saída de bola tinha que ter um grudado no outro para recuperação de bola muito rápida. O time não faz isso. O time de Sampaoli geralmente tem muita aproximação, associação,
jogo vertical com tabelas. O Flamengo tem jogadores tecnicamente muito capazes disso. Esse time do Sampaoli não faz isso, né? Esse time do Sampaoli, ele oscila muito, e eu tenho dúvidas o quanto eu posso colocar disso na conta do treinador, porque é muito óbvio que o ambiente não tá bom, né? Já o Calçade falou aqui na abertura, o Jean também já falou, ele foi falando aqui. Ele fala em emocional. Fala em emocional, e o jogador briga com o outro, sabe? Porque as brigas, eventualmente, elas até podem, não deveriam, mas até podem acontecer. Mas quando tem o dirigente brigando com o principal jogador da equipe, aí vai o preparador físico e dá um soco no outro. Aí o cara que separou isso vai lá e dá um soco no lateral. O centroavante não vem treinar por causa disso. E o centroavante é óbvio que a gente tem ali alguma coisa acontecendo. E o Sampaoli é muito claro, ele não diz absolutamente nada, ele simplesmente diz que não vai comentar situações internas, e eu acho que é um direito dele. Perfeito. Só uma coisa sobre isso, Birner, porque eu acho que assim, essa questão de não comentar situações internas, eu acho que inclusive é uma boa argumentação, é uma boa justificativa para determinados casos em que talvez isso coubesse. A questão é que esses temas já eram públicos. Quem tornou esses temas públicos foram os próprios envolvidos. Concordo. Nos episódios. E o mais importante... Então, acho que assim, o caso sobre o qual ele foi perguntado foi o Pedro quem fez questão rapidamente de tornar tudo público. E outra coisa. Tudo mais. Então, acho que não cola muito. O nosso Pedro estava sentado... Só um segundo, Pedro. Estava sentado na sua cadeira no dia que houve o problema com o preparador físico. Do sábado lá do Independência. No segundo seguinte estava vazando. Exato. E as pessoas precisam entender que quando as coisas chegam para a imprensa, quando querem que as coisas cheguem para a imprensa, é porque alguma coisa dentro está incomodando. E quando não querem que chegue, não chega. E quando não querem que cheguem, as coisas não vão chegar. Então a gente nota que tudo isso de algum jeito está refletido em campo. Isso aparece em campo num time que não marca sob pressão, que não ouve o técnico direito, que não tem a união necessária para produzir o seu jogo pelo menos próximo do melhor jogo possível, e que vai chegando porque o time talentosamente muito... Eu vou repetir, o Flamengo individualmente está na América do Sul, como o Bayern de Munique está no seu mundo alemão. O Flamengo deveria mandar nos pontos corridos, deveria tudo. E eu acho que mais uma coisa assim que é muito pesada para o Flamengo nessa temporada. Assim, eu que sou entusiasta dessa equipe, dos jogadores do Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu acho a Copa do Brasil para o Flamengo pouco. Na decisão da Copa do Brasil, o peso em cima do Flamengo é muito diferente. Ambos têm muito peso. O São Paulo é do seu jejum de títulos. Do tempo que o São Paulo não ganha um título grande. E nunca ter vencido a Copa do Brasil. Nunca ter vencido a Copa do Brasil. A loucura que é o Morumbi hoje em dia, o barulho que a torcida faz, a gente vai falar disso depois. O adversário torna ainda maior também. O adversário tecnicamente melhor e torna a final ainda mais relevante. Então o São Paulo tem muitos pesos. Agora, o peso do Flamengo é o de talvez terminar a temporada sem títulos. E pior, sem jogar 10 rodadas seguidas um grande futebol.